Fala galera do Aprenda.com, sou o professor Xande de Matemática e a gente está aqui hoje para mais uma aula para a gente falar sobre o assunto de análise combinatória. O assunto de análise combinatória, eu particularmente tenho assim, um grande prazer em falar sobre esse assunto, porque ao longo do tempo eu desenvolvi um método nada inovador, nada absurdo, simplesmente organizei as ideias em forma de uma tabela, 3 perguntinhas simples que acho que facilitam o entendimento, a compreensão e saber que tipo de análise utilizar em cada situação dos probleminhas. E eu queria apresentar essa tabela para vocês, esse modelo para vocês, certo? Então, nossa aula de hoje é análise combinatória, vamos entender como é que é o processo da análise combinatória. Bom, mas a princípio, antes da gente começar a decifrar essa tabela, eu queria deixar claro dois itens, 2 palavras que vão aparecer bastante na nossa tabelinha que a gente precisa saber e entender o que elas representam. A primeira delas é saber o que significa elementos. Elementos, dentro da nossa tabelinha aqui da análise combinatória, significa tudo aquilo que estiver à disposição para que a gente possa escolher. Tudo que estiver à disposição para nossas escolhas. Isso é o que nós chamaremos de elementos. E a segunda palavrinha presente aqui na nossa tabelinha é a palavra agrupamento. Agrupamento são todos os resultados das nossas escolhas. Fizemos todas as escolhas necessárias, apresentei um resultado final. Isso é um agrupamento. Elemento, tudo aquilo que estiver disponível para ser escolhido. E agrupamento é o resultado final decorrente das nossas escolhas. Beleza? Bom, então, uma vez entendido esse processo, quem são essas 2 palavrinhas, a minha análise combinatória começa com uma primeira pergunta. E essa primeira pergunta, obrigatoriamente na ordem, é: utilizamos todos os elementos disponíveis dentro dos nossos agrupamentos? Utilizamos todos os elementos disponíveis dentro dos nossos agrupamentos? E observe que a palavra todos é obrigatório. Todos os elementos que estiverem disponíveis para a gente serão utilizados obrigatoriamente? Ótimo, isso pode ter uma resposta sim ou não. Se a sua resposta for um sim, trata-se então de permutação. Utilizamos todos os elementos disponíveis? Sim, permutação. E podemos ter 2 tipos de permutação. Observe na nossa expressão, podemos ter uma permutação simples, onde não há repetição de elementos, onde a formulazinha é fatorial de n elementos. E podemos ter a permutação com repetição de elementos. Permutação com repetição de elementos, permutação de n elementos, onde eu tenho as repetições localizadas ali em cima do meu símbolo P de permutação. Aqueles símbolozinhos representam a quantidade de repetições de cada um dos elementos, que se repetem, óbvio. Então nós temos a expressão fatorial de n dividido pelo produto dos fatoriais de todas as repetições. Ok? Então, resposta da primeira pergunta for sim, permutação. Agora, se a sua resposta for não, utilizamos todos os elementos disponíveis dentro dos agrupamentos? Não. Te leva a uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: pode haver elementos repetidos dentro dos agrupamentos? Pode haver repetição de elementos nos agrupamentos? Repetição de elementos é a nossa palavra-chave. Se a sua resposta for sim, isso nos leva ao princípio fundamental da contagem, PFC, que também é conhecido pelo método multiplicativo, princípio multiplicativo. Então, pode haver elementos repetidos nos agrupamentos? Princípio fundamental da contagem. Se a resposta for um não pode haver elementos repetidos. Isso nos leva à nossa terceira e última pergunta. Terceira e última pergunta: se eu efetuar mudanças apenas na ordem dos elementos escolhidos, apenas na ordem dos elementos escolhidos, isso muda o resultado do meu agrupamento? Então, a terceira pergunta: mudanças apenas na ordem geram um novo resultado? Se a sua resposta for sim, a análise é o arranjo. Arranjo de n elementos formados em grupos de p elementos. Fatorial de n sobre n menos p fatorial.
certo? Então, mudanças na ordem, apenas na ordem, geram um novo resultado? Sim, arranjo. Se a sua resposta for um não, mudei a ordem dos elementos, só que o resultado do meu agrupamento foi exatamente o mesmo, não gera um novo resultado. Então, nossa análise é uma combinação. Combinação de N elementos agrupados em quantidade P, N elementos tomados P a P, fatorial de N, sobre fatorial de P, que multiplica fatorial de N menos P. Beleza? Então essa é a tabelinha que nós vamos usar em todos os nossos probleminhas de análise combinatória. Eu vou te pedir para você ficar ligado nos nossos exercícios que nós faremos sobre análise combinatória, onde em todos eles nós começaremos com a análise dessa tabelinha para que a gente identifique qual o tipo de análise, para depois sim utilizar os cálculos referentes a essa análise. Beleza? Então eu vou pedir para você ficar ligado, e ficar ligado significa acompanhar as nossas redes sociais, nosso Instagram, @aprenda.com, e também seguir a gente lá no YouTube. A gente está disponibilizando aos poucos esses vídeos, essas dicas, na verdade, que a gente dá para os nossos alunos lá no YouTube. Você pode também seguir a gente lá no YouTube, no aprenda.com no YouTube. Valeu? E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você recebe as notificações dos novos vídeos que vão surgindo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.